Bom dia, galera, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma nova aula de História do Brasil. E hoje o tema vai ser maneiro, hein? Hoje vai ser o golpe de 64. O golpe que colocou o Brasil numa ditadura militar de mais de 20 anos, é isso? 64 a 85 o Brasil viveu uma ditadura militar. Muito bem, o que seria uma revolução, por exemplo? Uma revolução é uma transformação na ordem social, política e econômica de determinada nação. O Brasil nunca teve uma revolução. O Brasil já teve golpe. O golpe de 30, o golpe de 64 e mais recentemente o golpe de 2016. Mas muito bem, vamos dar uma olhada no cenário do Brasil nos anos o quê? Nos anos 50, quando nós vamos falar no senhor João Belchior Marques Goulart, que não era comunista nem aqui nem na China, já que o senhor João Marques Belchior Goulart, ele tinha o quê? Até fazendas no Rio Grande do Sul, com mais de 30 mil cabeças de gado. Mas o senhor João Goulart tinha algumas ideias que iriam beneficiar o povo. E como nós sabemos, né, isso não é muito legal para a burguesia brasileira. Voltemos um pouco no tempo. Goulart foi ministro do Trabalho do senhor Getúlio Dornelles Vargas. Isso, no último Vargas, ou seja, entre 1950 e 54, nós tivemos o último Vargas. E o Goulart, em 1954, ele deu 100% de aumento no salário mínimo. 100% de aumento no salário mínimo não é mole não, hein? Já pensou um empresário que tem 400 operários, ele dá 100% de aumento para esses 400 operários? E aí vai ficar complicado. O Goulart vai ser observado pela mídia interna e pela mídia externa, e pela burguesia interna e pela burguesia externa. Mais ou menos o seguinte: se esse cara chegar algum dia à presidência do Brasil, o que vai acontecer? Ele vai cair, porque ele é comunista? Obviamente que não. Mas como vocês sabem, a mídia é o quarto poder, ela trabalha a manipulação de consciência. Muito bem, seguindo os trilhos da história, o que aconteceu? Nos anos 60, nós tivemos o quê? O fim do governo JK e tivemos a entrada do senhor Jânio Quadros no poder. O senhor Jânio Quadros, um professor de português muito bom, né? De São Paulo, foi um dos maiores fenômenos de votação da história do Brasil. E ele tinha como seu vice o senhor João Belchior Marques Goulart. Ele era vice do Jânio Quadros. Então o Jânio Quadros, o homem da vassoura, o homem do terno preto, né? Ele dizia o seguinte, que se ele saísse, quem ia chegar ao poder seria o quê? Seria o Goulart. E o Goulart era comunista. E que ele voltaria nos braços do povo. E aí que tá. E algumas situações vão fazer com que o Jânio Quadros governe só 7 meses. Antipopulares, certo? Ou seja, proibiu o jogo de bicho, briga de galo, proibiu o biquíni e outras coisas mais. Era um homem da vassoura, dizia que ia varrer a corrupção do Brasil. Conforme nós podemos perceber, não conseguiu. Muito bem, o Jânio Quadros, ele renunciou, mas ele renunciou e ele acreditava que iria voltar nos braços do povo. Isso acabou não acontecendo. O que ocorreu? Ocorreu que quando o Jânio Quadros saiu, entrou o que naturalmente entraria no lugar dele o seu vice, e o vice, ele era o João Goulart. E aí o bicho vai pegar, hein? Aí o bicho vai pegar. Mas aí o que fizeram? Fizeram rapidamente o que? Vamos dar um jeito do senhor João Goulart não governar. O que nós vamos fazer? Nós vamos implantar o parlamentarismo. Então, entre 1961 e 1963, o Brasil foi parlamentarista. No regime parlamentarista, como que funciona a situação? Quem manda não é o presidente, quem manda é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro era quem? Era Tancredo Neves, conhece, né? Não vou nem me alongar no senhor Tancredo Neves aí, certo? Então, quer dizer, ele é que governou o Brasil nesse período. Então, o que aconteceu nesse período aí do parlamentarismo? Eles acharam que estava tudo certo e resolveram fazer um plebiscito.
um plebiscito entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Mas eles tinham a ideia que quem ia vencer era o parlamentarismo. Mas vocês sabem como é que é, né? Bundinha de neném e urna, você não sabe o que sai de dentro dela. O que aconteceu? Acabou o quê? Acabou acontecendo o seguinte, deu o presidencialismo. E aí quem assumiu o poder foi o senhor João Belchior Marques Goulart. E aí a situação começa a ficar complexa. O João Goulart, meus amigos e amigas, ele tinha algumas reformas tímidas, inclusive a reforma agrária tão decantada do João Goulart era uma reforma agrária tímida, era uma reforma para fazer uma melhor redistribuição de terra no Brasil. Mas mesmo assim, o senhor João Goulart já estava sendo observado desde 1954, então ele ia cair. Muito bem, várias situações começaram a acontecer também a nível da geopolítica mundial. Por exemplo, a Revolução Cubana e as transformações que a Revolução Cubana poderia provocar na América Latina assustou os Estados Unidos, já que você estava na Guerra Fria. A Guerra Fria foi de 45 até 91. É um confronto ideológico entre o capitalismo americano e o socialismo soviético. Muito bem, o que aconteceu? Os Estados Unidos, tendo essa área da América Latina como uma área extremamente importante em termos geoestratégicos, ele trabalhou como se trabalhava na Guerra Fria, todo mundo sabe disso. Estima-se que havia no Brasil, nesse período aí de 64, que o Goulart governou entre 63 e 64, mais de 4 mil agentes da CIA, que é a Central de Inteligência Americana, fazendo alguns movimentos contrários ao Goulart. Muito bem, a situação começou a ficar complexa quando? Foi no dia 13 de março de 64, no comício da Central do Brasil. 18h30, horário de pico, estima-se que havia entre 150 mil a 200 mil pessoas na Central do Brasil. E na Central do Brasil, se você observar, em frente à Central do Brasil tem o Ministério da Guerra. Então, quando o Goulart ele foi discursar, deu tudo certo. Goulart era um cara tranquilo, coisa e tal. O grande problema foi quando o cunhado do Goulart pegou o microfone, o senhor Leonel de Moura Brizola. Quando o Brizola trabalhou com o microfone na mão, Brizola falou sobre a reforma agrária. E ele gritou, reforma agrária na lei ou na marra. O povo subiu. Quando o povo subiu, o Castelo Branco, esse mesmo, Humberto de Alencar Castelo Branco, ele do outro lado do Ministério da Guerra abriu a cortina, olhou a movimentação na Central do Brasil, pegou o telefone e ligou para Washington. E a partir daí começou a ser tramado o golpe que faria o Brasil mergulhar na ditadura militar. Não demorou muito, houve uma reação, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa foi em 19 de março de 64, liderado principalmente pelo Brasil inteiro, mas ela foi muito forte no estado aqui, no estado de São Paulo. O objetivo era derrubar o presidente Goulart. E realmente isso aconteceu. O presidente Goulart não resistiu, não queria o derramamento de sangue. E tem um outro detalhe importante, que vocês devem ficar ligados. Além dessa presença da CIA aqui dentro, havia a chamada Operação Proteção, tipo plano B. Ou seja, se o presidente Goulart ele tentar resistência, ele resistir ao golpe, o que nós vamos fazer? A Marinha Americana estava bem próxima à Baía de Guanabara e nós seríamos invadidos e aí teríamos uma ditadura com invasão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido.